Nós estamos vivendo em uma sociedade que a cultura é essa, erotizada, pornificada, e eu acredito que é por isso que aumentou o número de de pessoas doentes na área da pornografia. As pessoas estão doentes, e isso parte até para dentro da igreja. Eu vi uma pesquisa do Russell, foi do Russell, foi no site dele, se não me falha a memória, no site dele, quantas pessoas que frequentam o site são viciadas em pornografia. 70% dos homens que visitam o site se caracterizaram e confessaram que são viciados em pornografia. Quem frequenta esse site é só cristãos. Se nós temos 70%, conforme o site ali, cristãos, crentes viciados em pornografia, imagina essa sociedade. Vou dizer uma coisa, você diz duas coisas, uma rápida primeiro. Se Deus não julgar essa geração, ele terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Essa é a primeira. Segunda coisa, eu recebo todos os dias, Fábio, por causa do podcast e tal, na época da visibilidade, centenas e centenas de mensagens. Vamos colocar de 30 mensagens que eu recebo num dia. Recebo mais, mas vamos colocar 30. 20 é de pessoas pedindo oração para se libertarem da pornografia. Maridos, caras casados que assistem pornografia. Mulheres que assistem pornografia. Mulheres. Há um número altíssimo de mulheres. Eu vou mais longe, fiquem bravo. Esposas de pastores, de ministros do evangelho que assistem pornografia. E o que mais excita essa gente, eu sei por quê. Porque as pessoas conversam comigo, pedem conselho, pedem opinião, pedem ajuda. O que mais excita a gente é, quando a mulher assiste, o que mais excita ela é ver uma mulher com outra mulher. É o que excita? O lesbianismo. O lesbianismo. E os machos, o que eles assistem lá, parece que é um homem, uma mulher e mais um. É o trio Parada Mole. Tudo ali, os três juntos ali. Seria homenagem. Menagem que chama de demônio. Menagem, orgia, um diabo lá. Essa palavra lésbica, você sabe de onde que ela é oriunda? Não. A palavra lésbica, ela é oriunda de uma ilha na Grécia chamada Lesbos. Porque as mulheres, quando eram presas, eram detidas, todas as mulheres eram levadas para essa ilha chamada Lesbos. E era uma ilha que só ficava mulheres presas. E lá elas tinham relações sexuais. E de lá saiu o nome lesbianismo por causa da ilha grega chamada Lesbos. Lesbos, lésbica, lesbianismo. Olha só, não sabia. O Carlos Eduardo também é cultura. Desculpa aí, né? E homossexualidade? Homossexual surgiu de onde? Homossexualidade surgiu do sabão homo, sabão em pó, que lavava cueca, calcinha, partes de tal, aí sexual, homossexual. Começou tão bem, chaga não, pô. Aí o homo vai entrar em contato para te processar ou te patrocinar. Mas o homo ali não tem H. O homo ali não tem H, pô. Não pode ser. Mas é um homo moderno, né? É um homo sem H, né? De fato. Porque era um homo. Aí tal, como tal, eu falei, não, agora vamos colocar um H. E aí, homossexualismo. Mas ele diz que não pode mais usar essa palavra, né? Porque o homossexualismo é considerado como uma doença. Eles dizem que há uma doença nessa palavra. Então, né? O cristão não pode mais chamar de cristiano, não pode chamar de cristianismo, hinduísmo, católico, catolicismo, também não pode mais. É porque a homossexualidade, né? É homossexualismo, mano. O cara é gay. Na minha época era chamado de bicha louca. Bicha louca. Era chamado de bicha louca. Na minha época. Nessa época era chamado do que lá na Bahia lá? Baitola? Baitola, rapaz, viado, essas expressões que eram usadas. Mas na minha época era chamado de bicha louca. Bicha, olha a bicha, olha o viado, tal, essas coisas assim. Inclusive, quando a gente via um cara passando com... O cara vinha passando com aquele carrão assim, bonitão, falei, nossa, é carro de bicha. Falei, por quê? Falei, ó, bicha doida, o carrão grandão, tá de bichas aí. Olha que bicha louca. Mas não era o cara, era o carro. Entendeu? Então, assim, esses eram nomes. E assim, era um negócio tão louco, porque sempre houve homossexuais, lésbicas, mas nos anos 80 era um negócio mais comedido, né? Era mais, assim, discreto. Os caras que eram homossexuais, eles não eram igual o virado no Saci, esse Pablo. Igual esse Pablo Vittar, esses caras que tem hoje aí. São bem mais comedidos. Hoje virou assim, ó, virou uma depravação, virou um negócio normal. Assim, cara, o problema de tudo é normalizar. Porque
que quando você normaliza tudo, coitada, né, vamos normalizar o bebê reborn lá, que é o boneco reborn. Coitada, né? Tá, aí normaliza. Pornografia. Pô, mas o que tem a ver? Pornografia na minha época, não, era só nas revistas. Você não podia comprar aquelas revistas. Aí tinha uns caras que tinha as revistas, assim, e às vezes eles se jogavam lá no mato, lá no mato, nossa, Deus! Aí era moleque, ficava olhando aquilo. Mas era só isso. Hoje... E se tivesse que comprar, tinha que passar o constrangimento de ir lá na banca. Na banca. E outra coisa, moleque não comprava, né, cara? Era proibido para menores de 18 anos. Entendeu? E hoje, cara, um clique na internet, um menino de 15 anos, 10 anos, 11 anos, nem assiste pornografia hoje. Entendeu? Assiste. Zoofilia, que é sexo com animais, né? Que é um negócio abominável, mas tem gente que tá... Cara, eu acho que existem algumas coisas, porque o sexo não é pecado, cara. O sexo é uma bênção de Deus pro casal, né? Pro matrimônio. Pro matrimônio. É uma bênção de Deus. O sexo é uma bênção de Deus, irmão. Depois de servir a Jesus, não tem nada melhor do que o sexo. É servir Jesus e sexo. É coisa boa da vida. Você tá ali casado com a sua esposa. Agora, o que virou isso... Virou assim, uma banalização muito grande, cara. Hoje a prostituição é grande, sabe? Pedofilia. Só você ver reportagem em tempos de carnaval, o que vira o Brasil, qual é a imagem que as pessoas fora do Brasil têm de nós brasileiros? Que aqui as mulheradas é tudo fácil. Que aqui é um país da prostituição. Aqui você chega, você leva e já era, entendeu? Você tem um carro bonito, você tem caráter e personalidade, já era. Você levou. Gostou dessa? Caráter e personalidade. Você já leva, entendeu? Essa é a ideia. Não estou falando que é isso. Estou dizendo que mulher é isso. Mas essa é uma ideia. Que as pessoas têm de fora... Ideia implantada de onde? Pela Rede Globo Televisão. Pelo carnaval. Né? Pelo carnaval. Rio de Janeiro. A Globo que colocava as mulheres lá rebolando com a bunda de fora. Globeleza. Preta ainda. A Globeleza. Né? E aí pelos filmes, pelas novelas. Entendeu? As novelas... Ensina tudo, cara. A novela ensina aí. Tanto que hoje tem um estudo que as mulheres traem muito mais que os homens. Muito mais que os homens. E antigamente os homens que eram os canalhas, né? Mas hoje a mulher trai, o cara nem percebe que foi traída, hein? É que a mulher sabe trair mais de forma mais discreta do que os Entendeu? homens. Então, assim, olha que nível que chegou isso, cara. Por isso que hoje ninguém quer casar. Cara, ninguém quer casar hoje. Casar pra quê? Você tá ali, tem uma aqui, alega aqui, pega outra ali e tal. E não é só... E outra coisa, antigamente, cara, era trabalhoso, irmão. Você tinha quase, quando eu era jovem, faz tempo, irmão, tenho 47. Quando eu era jovem, você tinha quase que escrever o que você ia fazer pra cantar a moça, pra tentar convencer a moça a namorar com você. Hoje, irmão, você pode ficar tranquilão. Se tiver um perfume bom, roupinha bacaninha, as moças vêm, ó, e canta você. Elas canta, prega, revela você, te leva e tal. Não, porque não tem mais. E tem um outro problema também, que é o outro lado. Se você elogiar uma mulher hoje, é assédio. No Canadá, assédio. os homens estão andando tudo de cabeça baixa. Eu vi uma matéria sobre isso, para não olhar para uma mulher, porque se acaso você olhar e ela entender que você teve um olhar de malícia, pode ser denunciado como assédio. Por isso que tem um monte de gente que tá largando mão desse homem, irmão. Tá partindo pro outro lado. Não dá. Entendeu? Não dá. O cara tá partindo. Já diria Clodovis. Olha, na verdade, essas coisas são muito perigosas, sabe? Porque, de repente, o cara tá aqui e não pode mais olhar pra mulher. E aí ele acaba, se olhar pra mulher, ele acaba virando mulher. Porque tá pegando, cara. É complicado. É que tem os extremos, né? Existem aqueles que de fato assediam, né? aproveita do ônibus lotados para assediar. É. Existem aqueles que a mulher não pode passar na rua. São abusadores, né? Vem com piadinha de mau gosto, cantada de mau gosto. Mas existem também a questão das mulheres. Das mulheres, né? E outra coisa, cara, eu acho assim, eu penso que, cara, é um trunfo assim. Cara, o homem, nesse sentido, ele é o predador. Assim, ele que tem que conquistar a mulher, ele que tem que ir lá e tal, tem que ser romântico, conquistar e tal. Se você priva um homem disso, cara, o cara vai fazer o que na vida? O cara não sabe... Ô, bonita! Nossa, você me ofendeu. Apesar que às vezes é ofensa mesmo, porque a bicha é tão feia que às vezes chamar de bonita você tá ofendendo. Mas às vezes você fala, ô, bonita! Ai, me ofendeu, me chama de bonita. Tal. É claro que você não deve falar, e aí, gostosa e tal, usando termos, né, pejorativos. Mas se elogiar uma mulher e tal, querer se aproximar dela, ela sendo solteira, não tá... Cara, tranquilo. Mas não dá. Porque hoje os caras estão...
Por isso que tem esse mundo de gente que o cara tá virando gay. E aí muitas mulheres falam que hoje nós estamos vivendo uma geração de homens que não chegam. Mas como vai chegar se o cara pode ser acusado de assédio também? Então, tá difícil, irmão. Então, por isso também que tá levando a galera à pornografia, né? Por quê? Porque a pornografia você fica ali sentado na sua casa e tal, no celular, a televisão, não sei o quê, e ali e tal, você vive num mundo, né? No mundo, e isso vai destruir a sua mente, vai destruindo a sua saúde emocional, a sua saúde sexual, vai destruindo o seu psicológico, porque é isso que a prostituição faz. É isso que a prostituição, ela vai te destruindo aos poucos, né? O diabo não quer te destruir de uma vez. Né? Agora, como a gente reage, cara? Uma pessoa casada que assiste pornografia. Cara, é pesado isso. O cara é casado, ele tem a esposa dele, ela tem o esposo dele, mas eles assistem pornografia. Eu tratei de um caso, quando pastoreava, de um cara que assistia zoofilia. Isso já é doentio. Essa zoofilia, e aí eu não tratei do caso, né? Porque tinha um grupo de obreiros, eu pedi para tratar. Aí foi lá, conversaram e tal, ele falou que ia ficar bom, beleza. Ele passou aí, falou que vai ficar bom. Eu falei, então tá bom, se vai ficar bom, tá tranquilo. Aí passou um tempo, a esposa dele reclamou de novo. Aí eu chamei, né? Falei, agora eu vou tratar. Falei, irmão quer uma cabra? O que o irmão quer? Uma cabra, um jumentinho? O que o irmão quer? Por quê? Não, porque o irmão gosta de zoofilia, uma cabrinha pro irmão. Né? Porque o irmão vai lá na cabrinha e tal, um jumentinho, um burrinho velho, porque o irmão tem demônio, né? O irmão é o Satanás. Né? Porque o cara tem uma esposa, e o cara dá zoofilia, irmão. Aí vê sexo entre homens e animais. Assim, é um negócio fora do comum. É por isso que eu falo pra vocês, eu falei, eu insisto, eu acho que a igreja, que ganha tanto dinheiro, que entra tanto dinheiro nas igrejas, tinha a obrigação de ter um psicólogo para cuidar dessa gente. É gente também que está com a sua mente necrosada, né? Por causa do vício. Existem pessoas que se tornaram doentes porque já se tornaram viciadas. E o vício é uma doença. Tem pessoas que te procuram por quê? Te procura pedindo conselho porque ela quer ser liberta, ela quer ser curada, quer ser livre desse vício. Agora a pergunta que fica é, para alguém que é viciado em pornografia, qual seria a orientação do pastor Carlos Eduardo para a pessoa ser livre? Cara, vou dizer uma coisa para você, isso é uma batalha espiritual, né, velho? Uma batalha da sua mente. Você precisa de uma metanoia, mudança de mente. Irmão, essas coisas, eu não sei, porque assim, ó, todas as coisas que eu quero vencer, eu só venço de um jeito, de duas maneiras eu venço. De três maneiras. Eu, Carlos Eduardo, só venço de três maneiras. Tem uma tentação, uma luta, um negócio, tal, eu só venço de maneira. Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Sério, irmão. A carne tá gritando. Então, dá pro jejum, irmão. Abre jejum, ora, busca Deus, lê a Bíblia e tal. E outra coisa, evite, né? Você tem que evitar. Por exemplo, o cara tem problema com cigarro. Aí ele vive andando com quem fuma. Por quê? Existe um princípio ensinado por Paulo. Aquilo que é mais forte do que você foge. Paulo disse isso, né? Paulo disse fuja das paixões. Fuja das paixões, depois etapa de morte. Fugir dos desejos da mocidade. Ah, José era o cara. Não era o cara, irmão. Quando ele viu que a coisa ia dar ruim, ele fugiu. Ele não ia aguentar. Não tem super-homem, velho. Entendeu? Não tem super-homem. O cara tá ali no trabalho dele, ali todo bonitão trabalhando. Aí passa aquela mulher, com aquela saia e tal, com aquela roupa. O cara, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aí no outro dia ela passa e ele fala, sangue de Jesus tem poder. O hoje já foi. Aí passa no outro dia e fala, de Jesus tem poder. Aí passa no outro dia e fala, de poder, hein? Aí passa no outro dia e fala, poder. Eu poder. Aí já era, meu irmão. Porque não dá pra brincar com a coisa, irmão. Existe até um versículo na Bíblia que o senhor vai lembrar, que diz que a pedra é dura, mas com o tanto do bater das águas, ela acaba se desgastando. É né? lógico. Salomão diz também, esse é provérbio, Salomão diz também que apertar muito o nariz sangra, bater muito leite vira manteiga. O que Salomão tá dizendo? Meu velho, se você vê que não dá, não força. Não força. Você tem problema de ficar na internet? Não fica. Você tem problema com o celular? Bloqueia. Ó, quer bloquear aqui todos os vídeos e tal, de TikTok, de não sei de onde e tal. Por quê? Porque é uma onda hoje. Cara, é uma onda de troca de casais. É uma onda de... É normal. Normal. E se você é casado e quer se prevenir, dê a senha de todas as suas redes sociais para sua mulher. Seja transparente. Ah, mas o celular é meu. Não. Você casou, vi. Esse negócio que o cara casa e acha que a vida é dele, ele já tá ruim. Aí o cara, eu casei, mas a vida é minha. Não, se você casou, você não é independente.
Você casou, você não manda no seu corpo, a irmã não manda. Essas irmãs que toda noite tem dor de cabeça. Tem umas irmãs que toda noite dá dor de cabeça. O marido chega em casa, ai, dor de cabeça. Ai. O homem não pode fazer nada porque tá com dor de cabeça. O cara passa dias sem fazer nada, coitadinho do bichinho, que a irmã tá com dor de cabeça. Eu vi uma história de um cara que a mulher dele fazia greve. Todo dia dormia de calça jeans molhada. Dor de cabeça, ai, dor de cabeça, ai, dor de cabeça. E assim, e a Bíblia diz, Pedro disse que se você não paga a devida benevolência, nem a sua oração é respondida, velho. Ou seja, se você não faz sexo com seu marido, Deus não responde sua oração, não. Você está devendo aí. Você não paga a benevolência aqui, tem que pagar a benevolência. Ah, e tal. É claro também que o cara tem que entender, o marido tem que entender que a mulher não é uma prostituta, né? Que ele xinga o dia inteiro, bate o dia inteiro e chega à noite lá, ei, vamos que vamos. Não é assim, né, ô cara pálida? Né? Pra você poder ter saldo, você tem que depositar antes. Né? O saque é mediante o depósito. Você não depositou nada, quer sacar? Não tem como. O cara é um babaca o dia todo e só quer à noite usar a mulher como depósito de esperma. Tratamento. Né? Pô, você tá à noite lá, você tá no trabalho, você manda mensagem lá pra mim. Oi, amor, tô com saudade. Oi, amor, tô chegando. Tô pensando em você. Tô pensando em você e tal. Ó, tô chegando aí, tô com vontade. Às vezes é só vontade, mano. Não vai fazer nada, fica só na vontade mesmo. Né? Às vezes nem colocando um milho assim na ponta do umbigo não sobe. É só vontade, mas responde. Também, amorzão. O problema é o cara ficar atiçando a mulher o dia todo e depois não conseguir dar conta, né? Tem que pagar a benevolência. Tem que pagar. Porque, cara, isso é tão sério. Deus trata isso com tanta seriedade que, cara, Deus não responde nem oração. Tá na Bíblia, cara. Deus, você não paga. Deus não responde oração. Deus não responde oração. É. E agora também, os irmãos têm que ajudar, né? O irmão tem que ajudar, né? Chegar em casa, toma um banho, passa um gambazol e tal, ali, pá. Agora também as irmãs não ajudam, né, irmão? As irmãs, o marido chega em casa, tá com aquela camisa do vereador. Que não existe mais, né? Fedendo detergente e bife acebolado. O marido vai sentir fome de comer comida, né, mano? Irmão, com esse cheirinho aí. Aí eu não, quero comer um bifinho que você fez aí. Não dá, porque tá bonitinha, adornadinha, né? Uma lingerie, né, pro marido. É, não é castanga, né, irmão? Uma lingerie. Castanga, mano. Não dá, negocinho e tal. Ajuda, né? E os irmãos também, que quer as cuecas, que é assim. Ajuda, né? Ajuda. Irmão, ajuda a te ajudar. Agora, pastor Carlos, esse é um assunto muito interessante porque trata muito da moral do homem, do instinto do homem. Entra dentro da matéria da armatiologia, que é a doutrina do pecado. Que todos nós, pela natureza caída, desobediente, e até pelo instinto que nós temos, precisamos tomar cuidado, senão caímos no erro. Seja da imoralidade, voltada à pornografia, à prostituição, desejando um parceiro ou a parceira que... não vou usar parceiro, que isso aqui é a linguagem de outro, né? Desejando a mulher do próximo que não é nossa. Alheia, né? E a mulher desejando o marido da próxima que não lhe pertence. Porque dentro da doutrina da armatiologia, parece que nós nascemos com isso, temos isso. E não é porque agora nós somos de Jesus, somos crentes, somos batizados nas águas, que nós estamos livres dessa natureza. Como Martinho Lutero disse, né? Eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo e eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Porque assim, cara, o desejo... Nós já falamos aqui, ó. O desejo... O que Deus disse para Caim lá? O pecado jaz à porta. Por que ele escreveu o teu semblante? Por que andas triste? O pecado jaz à porta, não entrou. Tá batendo, jaz à porta, não entrou. O teu desejo é contra ti. Então, se você tem um desejo por alguém que você não pode ter, né? Que você não pode possuir, que você não pode se relacionar, é o desejo. Se você der asa ao desejo, o pecado tá na porta. Para entrar é um pulo. Aí o que Tiago diz? Que o pecado consumado gera morte. E nem sempre é a morte física, não. Às vezes é a morte espiritual. Tá? Porque existem 3 tipos de morte: física, espiritual e eterna. Tá? Para física tem jeito, Jesus pode ressuscitar. Para espiritual tem jeito, né? Agora para eterna, depois que morreu, aí já era. Mas assim, é uma luta constante, cara. Né? É a luta. Aí um dia perguntaram pro pregador: numa batalha entre a carne e o espírito, quem vence? Ele disse: quem se alimentar mais. Eu me alimento mais de prostituição, de pornografia. Eu me alimento de fofoca o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro lá ouvindo fofoca. O fulano caiu. Nossa, o pastor Chiclano caiu. Nossa, o Bertano caiu. Eu alimento o dia inteiro disso aí. De videozinho de dancinhas nas redes sociais. O que eu vou? Quem que eu tô alimentando mais? A carne, ué. Agora, se você tem um período de oração, você tem um período de jejum, um período de busca, quem que se alimenta? O espírito. Houve pregação, houve palavra. Se você, não ouve esse Camboriú esse ano não, que isso foi ruim.
Não ouve não. Ouve umas duas só lá que boa, o resto não ouve não. Vixe, pula. Nossa, não dá pra esse caminho não, senão você vai ficar pior. Não, tem uma mensagem boa também, mas dá continuidade. Então, assim, ouve uma palavra, ouve um louvor, sabe? Procura estar com pessoas que têm comunhão com Deus. Mantenha conexões com Deus. Porque no mundo de hoje, com tanta informação e tudo muito fácil, manter conexão com Deus é difícil. Se você não se policiar, cara, você tem com o celular o dia inteiro. Você não lê a Bíblia. Carne. Você não lê a Bíblia. Tá. Aí você chega lá, hoje tem a IA, né, que ajuda muitos pregadores aí, uns caras que nunca pregaram nada, foram salvos pela IA. Né? Eles devem adorar. Oh, IA, graças a IA, graças a IA, a IA. É por isso que a IA está sendo considerado um Deus, né? Porque o cara vai lá, clica, pum, já monta a mensagenzinha, ele vai lá, lê aquilo lá e prega. Por quê? Porque os discípulos não têm pão. Então tem que pedir pão para os meninos. Porque o menino que tem pão, enquanto quem deveria ter pão, eram os discípulos. Eles não tinham pão. Aí apareceu um menino que tinha pão, e ainda foi desprezado por André. Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 pães. Mas o que é isso, uma multidão? É o suficiente. Se a gente tiver na igreja alguém que tem pão e peixe, já está bom. Já está bom. Então, assim, ocupar a mente, buscar a Deus, viver em Deus, tal, cara, é o melhor caminho. Tirar seu período de oração, tirar seu período de jejum. Jejuar, você tem 7 dias na semana. Você não consegue jejuar 2, 3 dias na semana? Devocional, diário. Devocional. Né? E outra coisa, eu acredito que um dos segredos para vencer a carne, os desejos, o instinto, está no jejum. O jejum desintoxica, né? Faz uma desintoxicação alimentar e uma desintoxicação mental. Mental. Né? Jejum é o caminho. É o caminho. E as pessoas precisam vencer. Eu acredito que as pessoas querem vencer. Querem. Mas é preciso dominar a si mesmo. O senhor disse aí que a gente não pode... evitar o desejo que vem. Não pode evitar a tentação. O desejo é contra ti. É contra ti. Martinho Lutero ele disse que você não pode evitar dos passarinhos voar sobre a sua cabeça. Você não pode deixar pousar. O problema é quando os passarinhos pousam, né? Conta uma historinha que... Uma fazenda assim, bonita. E aí lá na portaria longe, o cara bateu lá na porta. Pois não, quem é? É o Satanás. Você é doido, velho. Cruz, credo. É o Satanás. Não. Aí ele, quer falar com o senhor? Eu disse, não. Aí o Satanás veio. Falou pro Zé assim, eu posso bater um prego aí na sua parede? Eu falei, não, mas tá louco? Bater prego. Não, só um prego aí, eu vou embora. Tá, bate aí. O diabo entrou na sala, o diabo bateu o prego. Obrigado, foi embora. O velho não entendeu nada. Passou uns 3 dias, o diabo veio, o Satanás veio, já meteu o pé na porteira. O velho veio falar, já jogou o velho de lado e pegou e pendurou o chapéu no prego. Moral da história. Se você deixar o diabo bater o prego, ele põe o chapéu.